Meu nome é Beatriz Souza. Tenho 38 anos, e até aquela terça-feira amarga de sol forte no Rio de Janeiro, eu ainda acreditava piamente que existiam limites sagrados que uma família nunca ousaria cruzar. Eu tinha acabado de deixar meus 2 filhos na escola, ali no Jardim Botânico, e parei para pegar um cafezinho rápido no Leblon antes da minha primeira reunião com um cliente importante do dia. Eu estava na fila, ainda meio sonolenta, sentindo o cheiro do grão torrado e conferindo meus e-mails no celular. Pensava em amostras de tecidos, texturas de linho e na reforma complexa de uma sala de jantar luxuosa na Lagoa Rodrigo de Freitas que eu estava finalizando. De repente, o aparelho vibrou na minha mão. Era uma notificação do grupo da família no WhatsApp, aquele criado especificamente para organizar o aniversário de 60 anos da minha mãe, a dona Helena. Abri a mensagem esperando a confusão alegre de sempre, fotos de flores, sugestões de bolo de rolo ou brigadeiros gourmet, discussões sobre quem levaria o quê. Mas o que eu li foi como um soco direto no meu estômago. Meu pai, o Sr. Ricardo Souza, um homem de negócios rígido da Barra da Tijuca, enviou uma mensagem curta e cortante. Ele escreveu textualmente para eu não aparecer na festa. Disse com todas as letras que a família inteira não me queria lá. No final, como se não bastasse a exclusão, ele me chamou de fracassada na frente de todos. Olhei para aquela tela por longos e infinitos segundos. Não fiquei em choque absoluto, por incrível que pareça. Tudo ficou estranhamente silencioso dentro de mim, como se um ruído de fundo que durou décadas tivesse cessado. Sem desculpas inventadas na minha cabeça. Sem tentar fingir que eles não queriam dizer exatamente aquilo. Eles estavam apenas materializando em palavras cruas o que já faziam com atos silenciosos há muitos e muitos anos. Eu sorri com uma amargura profunda que queimava a garganta. Digitei apenas uma frase curta em resposta. Perguntei se ele realmente tinha escolhido o status e o dinheiro em vez da própria filha. Depois disso, sem derramar uma lágrima na frente dos estranhos na cafeteria, eu cancelei absolutamente tudo. O salão reservado em um restaurante sofisticado na beira da lagoa. Os preparativos da festa que eu coordenei. O pagamento antecipado do buffet que eu fiz sozinha, do meu próprio bolso, semanas atrás. Aquele jantar de luxo com vista para o Cristo Redentor que eles achavam que aconteceria magicamente, mesmo sem a minha presença física. No grupo, o silêncio durou pouco. Alguém começou a rir com emojis de deboche. Minha irmã Mariana reagiu como se minha atitude fosse uma piada de mau gosto ou um ataque de pelanca. Mais um comentário maldoso surgiu de um primo distante. Foi o suficiente para eu entender de uma vez por todas. Não era um momento de raiva passageira do meu pai. Aquela era a verdadeira face deles, a máscara caindo no chão da sala. Eles sempre foram assim quando achavam que eu ficaria calada, que eu abaixaria a cabeça e aguentaria tudo em nome da união familiar. Mas eles não perceberam uma coisa fundamental. Eles não me expulsaram apenas de uma festa de aniversário. Eles me deram exatamente o que eu precisava para parar de defendê-los para mim mesma. Eles me deram a minha liberdade. Antes de contar o que aconteceu depois e por que o riso deles acabou mais rápido do que uma chuva de verão no Rio, me digam de onde vocês estão ouvindo esta história e que horas são agora aí onde vocês moram. Quando voltei para o meu carro, estacionei em uma rua arborizada e não chorei. Não liguei para nenhuma amiga para desabafar. Fiquei sentada, segurando o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Olhava pelo para-brisa as pessoas entrando e saindo daquela cafeteria chique. O mundo parecia continuar exatamente igual, mas o meu chão tinha sumido completamente. A verdade nua e crua é que aquela mensagem não veio do nada, como um raio em céu azul. Meu pai sempre tratou o meu trabalho como um passatempinho bobo, algo para eu me distrair enquanto não arrumava um emprego de verdade. Tenho uma pequena empresa de decoração de interiores e home staging aqui no Rio. Não é nada luxuoso ou grandioso como as incorporadoras dele, mas é um negócio real e honesto. Construí tudo sozinha, cliente por cliente, apartamento por apartamento, subindo escadas carregando quadros e catálogos. Foram fins de semana perdidos, madrugadas em claro fazendo planilhas de custos e acordando cedo com o barulho de obra. Fiz tudo isso enquanto criava 2 filhos pequenos e tentava manter meu casamento com o Marcelo e a minha casa em ordem.
Meu pai nunca chamava isso de empresa na frente dos amigos dele no clube. Quando estávamos a sós, era apenas o meu trabalhinho de decorar salas. Minha irmã mais velha, a Mariana, trabalhava com imóveis de alto padrão na Barra. Ela era a queridinha oficial da casa. Ela vendia exatamente o estilo de vida que meus pais admiravam por pura vaidade. Sapatos de grife caríssimos, anúncios perfeitos em revistas e sorrisos ensaiados em eventos regados a champanhe. Ela sabia exatamente como falar com o meu pai para massagear o ego dele. Ela concordava com ele de um jeito estratégico que não parecia fraqueza, mas sim cumplicidade. Já a minha irmã mais nova, a Júlia, era mais fácil de amar, mas muito difícil de confiar plenamente. Ela fugia tanto de qualquer briga que era capaz de ficar calada, olhando para o teto, enquanto me destruíam na frente dela durante o almoço de domingo. Depois, ela me mandava uma mensagem escondida no privado dizendo que sentia muito, que não concordava com aquilo, mas nunca abria a boca para me defender em público. Minha mãe, a dona Helena, sempre tentava posar como a pacifista da família. Mas a verdade é que ela só protegia quem causava dor, nunca a vítima. Ela me dizia para não levar as coisas para o lado pessoal. Dizia que o papai era assim mesmo, um homem de outra geração. Pedia para eu ser a mais sábia da história e perdoar. Na nossa família, ser sábia significava falar menos, ser conveniente, ser invisível e sempre ceder aos caprichos do patriarca. O conflito de verdade, aquele que rachou a base, começou um ano antes dessa mensagem. Meu pai decidiu, de forma autoritária, que eu deveria fundir minha pequena empresa com um projeto imobiliário dele. Ele queria que eu fizesse os interiores de um condomínio de luxo onde ele tinha investido milhões. No papel, ele fez parecer um convite generoso e paternal. Como se estivesse finalmente me chamando para sentar à mesa dos adultos. Mas no fundo, ele só queria controle total sobre mim. Ele queria o meu bom gosto, o meu esforço incansável e o meu nome limpo perto do dinheiro dele para passar credibilidade. Mas tudo teria que ser do jeito dele, com os fornecedores dele e com a estética dele. Quando eu disse não e expliquei com calma que prezava pela minha independência profissional, ele me olhou com um desprezo profundo, como se eu o tivesse ofendido na alma. Depois disso, a perseguição piorou. Mariana disse que eu era emocional demais e imatura para ter um negócio sério. Minha mãe perguntou por que eu sempre complicava as coisas simples da vida. Meu pai disparou que o orgulho era um luxo caro demais para quem ganhava pouco como eu. Eles até falaram do meu marido, o Marcelo. Ele é professor de história em uma escola pública estadual e não vive atrás de status ou relógios de ouro. Para eles, um homem de verdade deveria ser ambicioso, agressivo e ganancioso. Eles agiam como se eu tivesse escolhido a vida errada só porque eu escolhi uma vida que eles não podiam manipular. E foi exatamente isso que ficou cristalino para mim naquele estacionamento no Leblon. Eles não me odiavam pelo meu suposto fracasso financeiro. Eles não estavam bravos pelos meus erros de percurso. Eles estavam possuídos de raiva porque eu construí uma vida sólida que não pertencia a eles e nem dependia deles para existir. Quando cheguei em casa, a decisão estava tomada no fundo do meu coração. Eu não ia mais rastejar por um lugar na mesa deles. O Marcelo estava na cozinha corrigindo pilhas de provas. Ele percebeu na hora, pelo meu olhar, que algo grave tinha acontecido. Entreguei o celular para ele em absoluto silêncio. Ele leu a mensagem do meu pai, leu a minha resposta curta e colocou o telefone sobre o balcão com uma calma que me confortou. Ele não disse para eu perdoar. Não disse que família é sagrada e que sangue é mais grosso que água. Ele não usou clichês. Ele sabia de tudo que eu passava. Ele viu de perto como eles sorriam na minha cara nas festas de Natal enquanto me diminuíam pelas costas em todas as outras oportunidades. Ele me fez apenas uma pergunta direta. Ele perguntou o que eu queria fazer agora. Ele não perguntou o que era o certo perante a sociedade ou como consertar o clima para o aniversário da minha mãe. Ele perguntou o que eu, Beatriz, queria de verdade. Apoiei as mãos no balcão de granito e falei a verdade nua. Eu disse que não queria mais gastar um segundo da minha vida tentando ganhar o amor de pessoas que só me respeitam quando eu me anulo por completo. O Marcelo concordou com a cabeça e disse baixinho, com toda a ternura do mundo, para eu parar de me anular então.
E foi só isso que eu precisava ouvir. Sem dramas ou discursos heróicos. Apenas a permissão mútua para ser honesta comigo mesma e com o mundo. Passei o resto daquele dia em um silêncio produtivo. Não saí do grupo da família para não dar o gostinho da reação intempestiva. Não bloqueei ninguém. Não mandei aqueles textos enormes de desabafo que eles certamente leriam em voz alta para debochar depois no jantar. Deixei o silêncio absoluto trabalhar a meu favor. Deixei que eles imaginassem por que eu não estava ligando aos prantos, implorando por perdão ou tentando me explicar. Abri meu computador e liguei por vídeo para a Sofia, uma grande amiga de faculdade que trabalha com marketing digital de alto nível. Ela sempre me dizia que o meu negócio parecia minúsculo na internet perto do trabalho grandioso que eu realmente entregava aos clientes. Eu disse para ela que estava pronta para um recomeço total e agressivo no mercado. Queria um site profissional, vídeos de alta qualidade dos meus projetos finalizados e um sistema de agendamento moderno. No fim da conversa, ela já estava empolgada, já tinha um fotógrafo de arquitetura em mente e um plano de ação traçado. Pela primeira vez naquele dia amargo, senti algo vibrar além da dor. Senti que estava finalmente andando para frente, sem o peso daquelas âncoras familiares. À noite, liguei para o meu primo Tiago. Ele tinha se afastado da família Souza anos atrás, depois de um negócio que deu errado por pura sabotagem interna e ninguém moveu um dedo para ajudá-lo na época. Ele morava em Petrópolis agora, na região serrana, e tinha algumas casas lindas de aluguel de temporada. Ele me atendeu com uma voz acolhedora e disse uma frase que nunca vou esquecer. Ele disse que eu finalmente tinha acordado do transe. Dei uma risada curta, aliviada. Contei detalhadamente o que houve e ele me revelou que uma das casas dele, uma propriedade charmosa com jardim, ia vagar em exatamente 2 meses. Tinha 4 quartos amplos, ficava em uma rua silenciosa e perto de ótimas escolas para as crianças. Ele me deu um conselho de ouro. Me avisou para não fazer nada pela metade. Mandou eu ir embora de verdade, sem deixar pontas soltas. Fiquei na sala escura daquele apartamento no Rio olhando para a vida que eu e o Marcelo construímos com tanto carinho. Brinquedos espalhados pelo tapete, desenhos coloridos grudados na geladeira e as minhas pastas de trabalho pesadas. Tudo era simples, mas era conquistado com o nosso suor honesto. Minha família de sangue achou que me expulsando de um jantar de luxo me colocaria de volta no meu suposto lugar de submissão. Eles não faziam ideia de que eu estava ocupada construindo um lugar novo, onde a aprovação tóxica deles simplesmente não conseguia chegar. E naquela mesma semana, o jantar que eles tanto planejaram com o meu dinheiro começou a desmoronar peça por peça sem a pessoa que organizava cada detalhe logístico. Durante o mês seguinte, eu trabalhei como nunca trabalhei na vida. A Sofia foi extremamente rápida e eficiente. Ela mudou completamente a cara da minha empresa no mundo digital. O fotógrafo profissional me acompanhou em 2 projetos que eu estava finalizando, registrando o antes e o depois de um jeito que parecia mágica editorial. Em apenas 3 semanas, os pedidos de orçamento de novos clientes dobraram. Eu já tinha trabalho agendado e contrato assinado para os próximos 6 meses inteiros. Novos clientes de alto nível me achavam pelas redes sociais de forma orgânica. Uma cliente específica me mandou uma mensagem que me tocou profundamente. Ela disse que me escolheu entre várias decoradoras renomadas porque o meu trabalho parecia acolhedor e real, e não frio, cinza e ostensivo como o de tantas outras. Fiquei pensando naquela palavra o dia todo. Acolhedor. Significava o mundo para mim naquele momento de transição. Enquanto o negócio prosperava, eu fiz questão de não mudar nada na minha vida pessoal online, mas parei de esconder a minha felicidade simples. Postei fotos dos meus filhos brincando na areia da praia, do Marcelo fazendo panquecas de banana no sábado de manhã e das crianças correndo no parque com joelhos ralados e sorrisos banguelas. Uma vida real, firme sem filtros de perfeição. Isso parecia irritar a minha família da Barra mais do que qualquer ofensa direta que eu pudesse gritar. A primeira a perder a pose e mandar mensagem foi a Mariana. Ela escreveu dizendo que estava feliz que eu estava bem, mas que a mamãe estava sofrendo muito com a minha ausência e que eu estava exagerando no drama. Percebeu? Não tinha um único pedido de desculpas sincero.
Apenas o tom arrogante e passivo-agressivo de sempre, agindo como se eu fosse a única culpada por todo o mal-estar familiar. Eu li a mensagem e não respondi nada. 2 dias depois, minha mãe escreveu um texto longo dizendo que, não importava o que tivesse acontecido naquela terça-feira, ela ainda era minha mãe e merecia consideração. Olhei para aquelas palavras e enxerguei o centro do problema. Na nossa família Souza, ser mãe era usado como uma desculpa eterna para causar feridas profundas e nunca precisar pedir perdão de verdade. Também não respondi. O dia do aniversário de 60 anos da dona Helena finalmente passou. Eu não soube de nada em tempo real, mas as notícias em família sempre correm como pólvora, mesmo que você tente se isolar. Uma semana depois, a Júlia me ligou quase chorando, querendo conversar. Ela confessou que o jantar de aniversário foi um desastre completo. Disse que o clima estava pesado como chumbo e estranhamente artificial. Os parentes mais distantes perguntavam por mim o tempo todo, já que todos sabiam que eu era a cabeça por trás da organização. De repente, descobriram no meio da noite que o salão reservado na Lagoa tinha sido cancelado por falta de pagamento do restante da reserva, já que eu não completei o valor após a ofensa do meu pai. Alguém perguntou quem tinha escolhido o cardápio maravilhoso que a minha mãe tanto elogiou nas semanas anteriores, e a verdade inevitável apareceu no meio da mesa. Eu tinha feito tudo. Eu tinha planejado cada detalhe. Eu tinha pago o sinal inicial de tudo. Eu queria dar a ela uma festa inesquecível por puro amor. E depois que meu pai me humilhou publicamente, eu simplesmente retirei a minha energia e o meu dinheiro da mesa. Júlia contou que minha mãe tentou fingir que estava tudo bem, mas o sorriso dela sumiu antes da sobremesa. Meu pai ficou calado e carrancudo o resto da noite. Mariana brigou com os garçons do plano B por qualquer bobagem sem sentido. Foi uma noite de fingimento puro, mas ninguém ali estava genuinamente feliz. Eles expulsaram a única pessoa que realmente se importava com eles além das aparências. Li a mensagem da Júlia 2 vezes e guardei o celular na gaveta. Durante muitos anos, era fácil para eles me culparem por tudo, porque eu era quem mantinha os laços apertados, quem cedia e quem consertava os estragos. Quando eu parei de fazer isso, a ilusão da família perfeita desmoronou como um castelo de cartas ao vento. Júlia pediu desesperadamente para me encontrar. Aceitei o convite 3 dias depois em um café calmo na Lagoa, longe da agitação. Júlia parecia exausta emocionalmente. Ela tentou me abraçar com força, mas desistiu diante da minha postura firme e sentou. Fiquei apenas esperando ela começar a falar. Eu não ia mais dar o primeiro passo para ajudar ninguém a se explicar. Ela deu um suspiro longo e disse que eu estava certa em tudo. Eu não respondi. Ela me revelou que meu pai agiu totalmente sozinho naquela mensagem de WhatsApp. Ninguém sentou em uma reunião de cúpula para decidir que eu não deveria ir. Ele simplesmente decidiu, na sua arrogância de patriarca, que se eu não obedecesse aos seus planos de negócios, eu não era mais bem-vinda na sua mesa privada. Ele mentiu no grupo dizendo que era uma decisão de todos apenas para parecer um veredito oficial e me isolar ainda mais. Júlia admitiu, com os olhos baixos, que sentiu um medo paralisante dele. Medo da língua afiada da Mariana. Medo de ser a próxima vítima de exclusão se abrisse a boca para me defender. Ela confessou que achou que eu voltaria rastejando e pedindo desculpas como eu sempre fazia para manter a paz. Ouvir aquilo doeu de um jeito novo. Eu percebi que eu mesma tinha ensinado a eles que podiam me pisar o quanto quisessem, pois eu sempre voltaria implorando por migalhas de afeto. Ela disse que agora minha mãe passava o dia chorando pelos cantos e que meu pai dizia para quem quisesse ouvir que eu estava apenas fazendo um drama infantil para chamar atenção. Mariana continuava espalhando que eu só queria que todos se sentissem culpados para eu sair como a santa da história. Mas a frase da Júlia que mudou a minha chave interna foi quando ela disse que eles só me amavam de verdade quando eu era útil e ficava caladinha. Encostei as costas na cadeira e olhei para as águas da lagoa pela janela. Aquela era a verdade mais pura e destilada da minha existência até ali. Eu era a filha que resolvia os problemas, que aceitava os golpes silenciosos e fazia a fachada da família parecer bonita para os vizinhos. No momento em que eu parei de ser o tapete de entrada deles, eu virei um estorvo, um problema a ser eliminado. Júlia chorou de verdade dessa vez, sem lenço.
Pediu desculpas 1000 vezes por ter sido covarde e ter ficado calada enquanto nosso pai me atacava no grupo. Eu acreditei na sinceridade dela naquele momento, mas algo fundamental já tinha mudado de forma irreversível dentro de mim. Eu entendi que eu nunca fui o problema crônico daquela família. Eu era, na verdade, a única peça que impedia que tudo aquilo desmoronasse sob o peso da própria podridão. Saí daquele café me sentindo leve, sem um grama de culpa nos ombros. Não pensei mais em como salvar aquela relação falida. Só pensei em tirar os meus filhos o mais rápido possível de perto de gente que acredita piamente que amor é sinônimo de controle e submissão. Naquela mesma noite, o Marcelo me viu na garagem com uma caixa de papelão grande na mão. Ele me olhou nos olhos e perguntou se nós íamos mesmo fazer aquilo, se íamos mudar de vida. Eu confirmei com a cabeça, com uma certeza que eu nunca tive antes. Íamos embora para Petrópolis. Na manhã seguinte, comecei a organizar a logística de forma sistemática. Documentos da empresa, novos projetos na serra, transferência da escola das crianças. Liguei para o meu primo Tiago e as fotos da casa nova eram ainda mais lindas do que eu lembrava. Paredes claras que refletiam a luz, janelas enormes que davam para as montanhas e um quintal enorme com grama de verdade para os meninos correrem. Não era uma fuga desesperada. Era o início de uma vida nova e autêntica. Resolvemos tudo em silêncio absoluto, sem alarde. Marcelo ia terminar o ano letivo dando aulas remotas ou pediria demissão se fosse necessário, pois a nossa paz valia mais do que o salário estável. Eu ia terminar meus últimos compromissos no Rio e recomeçar o meu negócio de decoração na Serra, onde o mercado de casas de campo estava explodindo. Cada decisão que tomávamos parecia a peça certa de um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. Postei uma foto de 3 caixas de mudança empilhadas no meu feed do Instagram com uma legenda simples: um novo capítulo está começando agora. Mariana ligou 10 vezes seguidas, mas eu não atendi nenhuma. Minha mãe escreveu dizendo que ouviu boatos horríveis de que eu ia me mudar e que estava desesperada. Meu pai, fiel ao seu estilo, mandou uma mensagem direta dizendo que eu estava indo longe demais com esse teatrinho e que eu ia me arrepender amargamente quando precisasse de dinheiro. Nenhuma palavra sobre os netos que ele não veria mais com frequência. Nenhuma palavra de arrependimento. Apenas o desejo doentio de controle de sempre. Aquela mensagem final só me deu a certeza matemática de que eu estava no caminho certo. Nas semanas seguintes, a nossa casa no Rio foi ficando vazia e ecoando o barulho dos nossos passos. Vendi os móveis pesados que não combinavam com a serra, doei pilhas de brinquedos e joguei fora lembranças físicas que já não me serviam para nada além de acumular poeira e mágoa. Meus filhos levaram a mudança como uma grande aventura de piratas. Eles desenhavam monstros e naves espaciais nas caixas de papelão e riam alto enquanto ajudavam a embalar os livros. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu sentia uma pontada aguda de tristeza no peito. Não por estar indo embora daquela cidade, mas por ter demorado 38 anos para sair de um lugar emocional que me machucava tanto. A família continuou a pressão psicológica de longe. Mariana dizia para os primos que eu estava destruindo a união de todos por causa de um simples mal-entendido bobo. Minha mãe mandava fotos antigas minhas de quando eu era bebê para me fazer sentir uma culpa esmagadora. Meu pai chegou a me chamar de criança mimada em um último e-mail. Eu ri alto sozinha na minha cozinha já sem armários. Depois de tudo que ele fez, me chamar de criança era a única arma medíocre que sobrava no arsenal dele. Na nossa última noite no Rio, sentamos todos no chão da sala vazia. As crianças dormiam profundamente em colchões infláveis no meio do cômodo. Marcelo perguntou se eu estava segura da decisão, se não havia dúvida. Olhei para aquelas paredes nuas e me senti mais leve do que uma pluma. Falei para ele, com toda a convicção, que eu não estava indo embora por causa da raiva. A raiva passa. Eu estava indo embora porque finalmente entendi o preço altíssimo que eu pagava para ficar perto deles. Saímos de madrugada, quando o céu ainda estava roxo. Marcelo levou o carro com as crianças e o cachorro, e eu fui logo atrás no caminhão de mudança que levava os nossos sonhos. Antes de entrar na cabine, tirei uma foto da sala completamente vazia com a primeira luz da manhã entrando pela janela. Escrevi no post que, às vezes, ir embora é o único jeito de finalmente crescer e florescer.
Deixei as chaves na caixa de correio do prédio e parti para a rodovia Washington Luiz sem olhar para trás nem uma única vez pelo retrovisor. 6 meses vivendo em Petrópolis mudaram absolutamente tudo na minha percepção de mundo. No Rio, eu acordava todos os dias com um peso invisível no peito, uma ansiedade latente. Aqui na Serra, o ar era diferente, mais puro e fresco. A casa era silenciosa e acolhedora. Meus filhos fizeram amigos novos na escola em tempo recorde. O Marcelo estava muito mais calmo e realizado com o trabalho remoto e a horta que começou a cultivar nos fundos. Recomecei o meu negócio de decoração praticamente do zero absoluto, mas com uma autoridade que eu não tinha antes. O Tiago me apresentou a vários corretores de imóveis locais que precisavam de home staging para vender mansões históricas. A Sofia manteve o meu ritmo online impecável, criando uma marca forte de decoração com alma. Logo eu estava decorando casas de campo para famílias que, assim como a minha, queriam aconchego e verdade, não apenas ostentação para os outros verem. Para o meu pai rico da Barra da Tijuca, isso provavelmente não seria considerado um sucesso retumbante. Mas para mim, Beatriz, era a definição de estabilidade, paz e propósito. O melhor de tudo foi o espaço mental que eu ganhei. Sem festas de família tensas onde eu tinha que pisar em ovos, sem cobranças descabidas, sem conselhos que na verdade eram ofensas disfarçadas de preocupação. Claro que ainda ouvi algumas fofocas que cruzavam a serra. Soube que meu pai dizia a todos que eu tive um surto emocional inexplicável e que precisava de tratamento. Minha mãe dizia que eu mudei do nada, como se um espírito tivesse tomado conta de mim. Mas a versão mentirosa deles caiu por terra diante da realidade dos fatos. Sem a minha presença física e organizacional, a engrenagem da família Souza parou de funcionar de forma harmoniosa. As pessoas começaram a lembrar, com uma ponta de saudade, que eu era quem sempre ajudava a todos, quem ouvia os desabafos sem julgar e quem resolvia os pepinos de todo mundo sem pedir absolutamente nada em troca. Alguns parentes mais distantes me procuraram por mensagem apenas para pedir desculpas pela omissão no passado. Mariana continuou exatamente a mesma pessoa de sempre. Orgulhosa demais para admitir qualquer erro de conduta. Júlia se desculpou várias vezes por telefone, mas eu ainda mantinha uma distância cautelosa por pura segurança emocional. Um dia, o destino pregou uma peça e eu encontrei meus pais por puro acaso em um supermercado aqui mesmo na Serra, em Itaipava. Eu estava com o meu filho caçula, escolhendo frutas para o lanche da tarde. Ouvi o meu nome ser chamado lá no fundo do corredor. Não era um chamado carinhoso ou cheio de saudades. Era aquela voz antiga e autoritária que ainda tentava me dominar pelo tom. Olhei para trás e vi os dois parados ali, entre as gondolas. Minha mãe pareceu muito menor do que eu lembrava, mais envelhecida e com um olhar triste. Meu pai estava apoiado em uma bengala de madeira escura e com a cara fechada de sempre. Meu filho, sem entender nada, perguntou quem eram aquelas pessoas estranhas. Respondi com uma calma absoluta que eram apenas pessoas do meu passado distante. Minha mãe começou a chorar ali mesmo, no meio do corredor de cereais. Ela disse que eles tentaram contato de várias formas e que nós precisávamos sentar para conversar e acertar as contas. Meu pai ficou parado, com aquela aura de importância, esperando que eu cedesse e pedisse a bênção, como eu sempre fiz durante décadas. Mas eu não era mais aquela mulher vulnerável e dependente de aprovação. Olhei bem no fundo dos olhos deles, um por um, e disse com toda a clareza do mundo que eu não guardava ódio e nem queria vingança. Mas que os meus filhos não iam crescer em um ambiente onde aprendessem que amor é sinônimo de controle, manipulação e silêncio cúmplice. Eu não ia ensinar a eles a arte de implorar por migalhas de afeto de quem deveria amá-los incondicionalmente. Falei com firmeza que não aceitaria mais ser usada por conveniência ou para manter as aparências de uma família comercial de margarina. Minha mãe chorou ainda mais alto. Meu pai, perdendo a paciência, apelou para a palavra sagrada família. Eu respondi que, justamente por ser família, aquilo que eles faziam era inaceitável. Peguei a mão do meu filho, virei as costas e saí andando calmamente. Ninguém veio atrás de mim dessa vez. E foi exatamente ali, naquele estacionamento de supermercado, que eu percebi a maior vitória da minha vida.
Pela primeira vez em 38 anos, eu saí de uma conversa com eles me sentindo grande, inteiro e potente. Saí com uma clareza que nenhum dinheiro ou status poderia comprar. Naquela noite, enquanto as crianças brincavam na sala e o cheiro de café fresco invadia a casa, pensei em como eu passei a vida inteira querendo desesperadamente que eles mudassem, que eles me vissem de verdade. Mas esperar que o outro mude para você ser feliz é a forma mais cruel de se trair. O grande aprendizado dessa história amarga não é que um dia eles vão finalmente te valorizar. O aprendizado real é você parar de dar o seu valor precioso para quem não tem a menor ideia do que ele significa. Eu não fui embora para punir ninguém ou causar sofrimento. Eu fui embora para proteger a minha paz e a saúde mental da minha nova família. Proteger meus filhos desse ciclo maldito de toxicidade não é um ato de egoísmo, é um ato de amor profundo. Algumas famílias existem para nos ensinar sobre união verdadeira, outras infelizmente só servem para nos mostrar o preço alto que o amor nunca, sob hipótese alguma, deve custar a um ser humano. Meu pai achou sinceramente que me tirando de um jantar de aniversário me colocaria de volta no meu lugar de insignificância. No fim das contas, ele me prestou um grande favor. Ele me mostrou que naquela família não havia lugar para Beatriz Real se eu não aceitasse desaparecer para o mundo. Então, com as minhas próprias mãos e com a ajuda de quem realmente me ama, eu criei o meu próprio lugar no mundo. E fiz isso baseada na minha verdade mais profunda, e não em um desejo infantil de vingança. No canal Revindo Necrol, nossa equipe se dedica a criar histórias fictícias profundas e envolventes que não apenas capturam a atenção, mas também carregam significados de vida fundamentais para o nosso crescimento. Cada trama é pensada e criada com um propósito educativo e inspirador, para compartilhar com o grande público reflexões, experiências e situações reais em que é muito fácil se reconhecer e se identificar. Esta história específica serve como um lembrete poderoso de que o autorrespeito, o estabelecimento de limites saudáveis e a construção de uma resiliência emocional sólida são a base inegociável de qualquer relacionamento humano que se pretenda duradouro. Ela nos ensina de forma prática que o amor verdadeiro não deve, nunca, exigir humilhação, silêncio forçado ou a perda dolorosa da nossa própria personalidade e essência. E ao trilhar esse caminho de descoberta, cada um de nós pode e deve refletir sobre a importância vital de escolher sempre a favor da própria tranquilidade, da dignidade pessoal e do crescimento contínuo como ser humano.